Opa, tudo bom? Eu me chamo 10, o Yu de novo. Dessa vez eu vou fazer uma pequena apresentação sobre algumas partes sobre o The Goat. De algumas obras, tem algumas partes que são interessantes, principalmente na parte de como funciona esse universo, os universos. Tem bastantes obras que a gente cria certa interesse, principalmente quando a gente entende como que funciona o sistema de poderes daquele universo. Basicamente como o Jujutsu Kaisen, como funciona o poder amaldiçoado, basicamente como Dragon Ball funciona o nível de poder deles. Basicamente, toda a obra a gente acaba pegando muito sobre essa parte, sobre como funciona a força desse universo. Basicamente do The Gold, que agora eu vou apresentar pra vocês, que agora que eu... Deixa eu só conferir se eu tô gravando, porque, né, imagina, tô fazendo bagulho, não sei porra nenhuma, e eu fico... Ah, caralho! Enfim, é, The Good. Basicamente, ele é separado em quatro eras, mas vamos para a parte principal da quarta era, mas elas não separam nada de sistema de poder. Basicamente, é o contexto geral do como está atualmente. Assim, os seres da quarta era, eles não têm poderes por si só. O que acontece é que eles precisam de alguma forma de conseguir poderes. Por que eles não têm poderes? Da primeira era, como o contexto geral é que as raças nasceram a partir de um cadáver de um deus. Basicamente, um deus criou o universo e com esse universo que ele criou, ele basicamente usou energia demais, se desgastou e ele morreu nesse processo. E do cadáver dele, cada poder que era uma parte dele foi absorvida para cada raça. Aí na primeira era, cada raça controlava um elemento em específico e podia ser muito mais do que apenas terra, água e vento. Era tipo, poderia ser gravidade, cura, sangue, plantas, madeira, tipo, algumas que são mais específicas, outra pode ser bênçãos, outras pode ser maldições, outra pode ser poderes dimensionais. Basicamente tinha muita raça cada coisa. O que aconteceu? Das raças que foi acontecendo, algumas foram extintas, outras foram absorvidas por outras. Basicamente aconteceu uma monte de guerra lá nas primeiras eras. E simplesmente a fundamental que aconteceu na quarta era, em que foi uma era de paz. E basicamente todas as raças conseguiam conviver entre si. Que elas começaram a se misturar. Se misturaram tanto que começou a não fazer sentido. Tipo, uma raça que controlava fogo, quando se misturou com uma cara que controlava gravidade, aí na próxima geração misturou com outra que estava misturado com gelo e vento. Aí, tipo, chegou um momento que se anularam. As almas não. As próximas almas que nasceram não aguentavam esse tipo de poder. Aí, ele que meio que anulou. Não tem mais poderes. Na quarta era. Os seres da quarta era não tem mais mana. Ou no universo de God se chama Porta. Por quê? Para poder conseguir poderes nesse universo, basicamente você teria que criar conexões com Magmas dos Sonhos. Magmas dos Sonhos é basicamente. Ele não é especificamente uma criatura, uma espécie em si. Ele é um título, basicamente para uma pessoa que consiga fazer muita capacidade de poder espiritual. Basicamente, ela tem muita capacidade de poder espiritual, ela basicamente pode ser titulada como um magma do sonho. Mas também tem um porém que essa pessoa tem que aceitar esse título. Então, tipo, se ninguém pode chegar e falar assim, mano, agora você é um magma do sonho, Não, não pode. Basicamente a pessoa tem que aceitar esse título. E esse título geralmente é dado por os outros magmas do sonho superiores. Não é um título específico, o magma do sonho superior, não. Eu quis dizer no sentido dos magmas sonhos mais poderosos. Basicamente, do rei do magma dos sonhos dar esse título pros carinha. Enfim, você conectando com essa criatura, basicamente faz uma conexão entre você e a criatura, como se existisse uma porta entre as almas de vocês dois. Ela tá emprestando para você o vínculo do poder vital dela. Então, basicamente, é desse jeito que a galerinha tem poderes na quarta era. Os seres nascidos da quarta era, tipo os seres que são mais antigos, tipo os seres que não são das outras eras, basicamente eles conseguem ter poderes por si só. Tanto que esses poderes mais puro das outras raças são chamadas de Arctru. Esse poder puro. Aí o Porta é nomeado como um poder emprestado dos magmas dos sonhos. Então por isso que tem várias maneiras de chamar mana dentro do Gold. Disso, outra coisa que acontece também
é que as almas do The Gold, elas têm um limite. Como eu falei anteriormente, as almas só não aguentaram todo aquele poder, então elas meio que anularam. E a espécie que vão no futuro, basicamente elas nasceram desde o antigo, elas nasceram a ter essa, entender esse bagulho de poderes. O que acontece? No universo The Gold, se você fazer uma classe de mago, você consegue controlar tal elemento que você escolher. Mas dependendo do tipo de elemento que você escolher, vai ser mais difícil de controlar. Exemplo, é baseado em temperatura, velocidade e flexibilidade. Temperatura e fria. Tipo, quanto quente e frio. Quanto mais quente, mais difícil de controlar aquela magia. Quanto mais rápida aquela magia, ou quanto mais flexível aquela magia é muito difícil. Tipo, exemplo, a água ela é muito flexível, então seria muito difícil. Então, tipo, eletricidade ela é muito rápida, e aí seria difícil de fazer aquele tal feitiço. E também a última seria. Tá, peso. Peso barra densidade que aquele elemento tem. Então, tipo, lava seria um elemento difícil, porque ele é denso e quente também. E pedra seria um pouco, porque ele só é pesado. E, e assim sucessivamente. Então, exemplo, luz. Ela é extremamente rápida. Então, uma pessoa morreria no processo de tentar replicar luz. Por quê? Existe três celestiais e basicamente eles são as raças que absorveram mais poder, mais parte desse cadáver. Então desse cadáver esses caras têm muito poder. Então eles são titulados como deuses, são os três celestiais, basicamente eles são os dragões. No universo de The Gold não tem dragão. Tipo, o dragão é muito visto como uma coisa muito rara. Dragão. É tipo, muito raro mesmo o dragão. Aí, esses são os únicos três dragões, que são os três celestiais, que são o História, o Onisciência e o Universo, basicamente. Aí cada um criou um universo específico, enfim. Desse, desse poder, eles criaram regras celestiais, basicamente é como se fossem correntes. Correntes dentro dos próprios corpos para poder ajudar o corpo a não se autodestruir. O que acontece? Como eu falei anteriormente que o corpo ele é acostumado com a magia, porque ele veio de espécies anteriores que era apta à magia, o corpo ele ainda herdou dos seus antepassados reflexos de magia. Como assim? Vou imaginar que seu corpo ele vê a mana como se fosse um invasor, mas só que depende ao nível que que seu próprio corpo entende que aquilo é uma ameaça. Exemplo, como eu falei anteriormente sobre a luz, se você tentar materializar a luz, vai chegar um momento que você vai estar materializando, seu corpo vai começar a drenar tanto do seu corpo que o seu corpo ele vai ter o reflexo de tipo tentar sobreviver. Então, tipo, exemplo, como se você tentasse mexer na própria garganta, mas só que sem o seu corpo ter o reflexo de vomitar. Então, tipo, o corpo ter o reflexo de vomitar, ele expulsa toda aquela mana de uma maneira brutal dentro do seu corpo, no universo de Gold. E nesse processo a pessoa morre. Então, tipo, nesse caso, por que uma pessoa não conseguiria fazer magia de luz? Porque seria algo que drenaria muito do corpo, o corpo ia perceber que tem mana dentro dele e ele ia tentar tirar essa mana. Aí, por que ele faz isso? Porque anteriormente tem a parte que as magias estão ficando muito bizarras de não funcionar. Então, tipo, não funcionaria. Então, tipo, o corpo ele tem um reflexo de tipo, tentar sobreviver. Também que seria fatal. Disso, como tem a regra celestial, o que ela faz? Ela cria correntes dentro da alma, que essas correntes, basicamente, elas bloqueiam são um grande limitador que ajuda o reflexo do corpo. Que aí impede que você se destrua no processo. Tipo, ela ajuda. Porque assim, o corpo por si só, ele vai expulsar magia. Quando você tentar fazer uma magia, tipo, uma magia de luz, ele vai tentar expulsar essa magia. No processo você morre. Com as correntes, ele é tipo mais uma alternativa de impedir que o seu próprio corpo se destrua. Mas, com os grandes magos com o tempo, vão descobrindo como que uma maneira de manipular essa própria corrente. Exemplo,
Basicamente, fazer essa corrente, ela é muito resistente, ela é destrutível, ela é feita para poder, ela foi feita pelos celestiais dentro das almas das pessoas para poder conter poderes absurdos, inimagináveis. Então, a resistência dessas correntes é enorme. Então, magos acabaram descobrindo uma maneira de manipular essas correntes na própria alma. Basicamente, pessoas que têm grandes poderes, grandes técnicas de poder espiritual. Que aí elas conseguem manipular a própria alma, fazendo essas correntes ficarem expostas fora do corpo. Basicamente, como ela se expandisse a própria alma ao nível que a corrente de dentro fique pro lado de fora. Tanto que acontece o fenômeno que a corrente fica visual. Fica visualmente, dá pra ver visualmente. Tanto que tem umas artes lá do The Gold, que se você vê no Jennifer contra o Gabriel, os dois têm correntes visualmente em volta deles, porque eles têm essa técnica de expandir a alma deles para poder deixar a corrente de fora pro corpo. Então, tipo, eles geralmente têm várias técnicas usando essas correntes, porque, tipo, são correntes muito resistentes, podem ser usadas como defesa, tipo, pra prender alguém. Então, tipo, exemplo, tem muita coisa que daria pra fazer, muitas técnicas de corrente que dá. Disso, manipular a própria corrente seria muito arriscado, porque esse tipo seria como você mexer na sua própria garganta sem que seu corpo tenha um reflexo de vomitar. Porque se seu corpo perceber que tem o reflexo que você tá mexendo nele, ele vai tentar vomitar e, como eu falei anteriormente, isso vai te matar no processo. Então, tipo, técnica de corrente é muito arriscado. Então, tipo, os jogadores eles evitam um pouco de fazer essa técnica, tipo, a qualquer momento, tipo, por qualquer coisa. Eles geralmente utilizam só como último recurso, basicamente, de fazer. Mas tem alguns personagens que fazem isso tanto diariamente que, tipo, a probabilidade dele errar é muito baixa. Então, tipo, ele arrisca mais a própria vida. Desse universo The Gold, a magia tem muitas outras interpretações também. Tem outras magias. Só que essa é a principal do conceito principal da magia, basicamente. E essa mana, esse poder, ela não cria do zero. Ela não pode ser criada do zero. E ela não e ela só se transforma. Não, ela não se cria mais mana, ela só se transforma. Então, tipo, o tempo todo, e também o tempo todo, ou ela tá sendo controlada por algo, ou por alguém. Então, tipo, essa mana nunca tá parada. Então, ela tá constantemente em movimento. Exemplo, o cara tá com a bola de fogo, essa mana dissipou no ar, e agora é o planeta que tá controlando tá controlando essa mana por meio de gravidade. Aí depois chega uma planta mágica e absorve basicamente todo um ciclo de mana. Então, tipo, tá fluindo mana pra todo que é lado. Então, assim, imaginar que quase em tudo tem mana. Basicamente, o sistema de gravidade de um planeta no universo The Gold é uma magia. Tipo, é um feitiço em si. Então, tipo, exemplo, o próprio planeta tá soltando feitiço. É meio doido pensar nisso. É. Aí disso, do universo The Gold, basicamente tem esses meios de magia. Deixa eu pensar um pouco mais, reorganizar o pensamento aqui. Disso, é, reorganizando o pensamento, eu acredito que eu falei tudo, sim. Da parte de magia. Disso, na ficha dos jogadores, tem os status de Segou e os status de Porta. Porta, como a gente falou anteriormente, é sobre a mana. E o Segou, basicamente, é a parte de como o potencial destrutivo da sua magia. Quando o seu potencial de destruição é muito alto, a sua mana vai acabando se dissipando com as regras dos celestiais. Basicamente, usuários com grande quantidade de Segou, de poder destrutivo, acabam perdendo um pouco do seu controle sobre a sua própria magia. Também que a porta ela representa estabilidade de magia. Basicamente, quando o mago vai girar para poder atacar, ele tem que gerar estabilidade de magia. Aí depois ele tem que girar para poder ver se acertou o alvo. E nesse caso da estabilidade de magia é a porta que é responsável. Quando o usuário tem muito segou, ele acaba quebrando um pouco das regras dos celestiais indiretamente, sem a intenção. Então, tipo, seus feitiços de gelo, vamos fazer um exemplo por um personagem lá chamada. A personagem que é basicamente a rainha do governo mundial. Já vou explicar sobre. Eu vou fazer outros blocos sobre explicando
a parte da história, a lore do Gold. Tem muitos personagens que vocês se interessariam também. Aí, desse universo, basicamente, ela controla gelo, ela é uma maga poderosíssima de gelo, mas só que acontece, quando ela tá no momento que ela aumenta muito seu próprio poder, o seu gelo, ao invés de estar azul, começa a ficar dourado brilhante, começa a brilhar, que era a luz, diretamente luz, mas tipo, ela não faz isso percebendo que ela tá trazendo luz, então tipo, tem vários outros momentos que o nível do poder da própria alma pode quebrar os seus próprios limitadores. Então, tipo, depende muito do quanto que a sua alma e o seu corpo vai querer aguentar aquele poder. Então, tipo, você pode morrer no processo de fazer muita magia, ou se você for muito brabo de conseguir fazer essa magia ser real. Enfim, corpos grandes canalizadores de poderes e com um grande medo de um reflexo e acabar se explodindo no processo. Basicamente isso que são a vida de um ser da quarta era tentando empenhar no mundo da magia no universo de Gold. Muito de fazer magia e muito de ter medo do seu corpo seu próprio se explodir. Enfim, nesse processo do corpo se ter o reflexo, basicamente ele tenta vomitar o seu próprio poder, mas só que ele não entende muito bem como é que faz isso, então você só explode. Blast. Você sai o seu corpício tudo pra fora. Então, tipo, é meio literal o corpo. Então, tipo isso. Do universo do The Gold, basicamente esse é o lado da magia. Depois, o próximo vídeo que eu vou fazer explicando a parte dos magmas dos sonhos. Eu não sei que ideia que eu tive, mas é isso de finalização de vida. Agora, eu consumi 17 minutos da sua vida. Agora, muito obrigado por esses 17 minutos gastos da sua vida. Agora. Ah!